A história real por trás do filme O Revenant é muito mais brutal e fascinante do que Hollywood ousou mostrar. Enquanto Leonardo DiCaprio levou o Oscar por sua atuação, a vida de Hugh Glass foi um testemunho de resiliência que desafia os limites humanos. Prepare-se para conhecer a versão sem censura de um homem que sobreviveu ao impensável, traição, um urso grizzly e a selvageria da natureza. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Glass antes de seu encontro com a morte. Relatos orais sugerem que ele pode ter abandonado família na Pensilvânia para se tornar capitão de navio, até ser capturado por piratas sob comando de Jean Lafitte. Por um ano, viveu entre saques e assassinatos, até fugir rumo a Saint Louis, esquivando-se de tribos hostis. Essa fase já revelava seu instinto de sobrevivência, um prenúncio do que viria pela frente. Em 1823, Glass juntou-se a uma expedição de caçadores de peles liderada por William Ashley. O grupo, mistura de jovens inexperientes e veteranos endurecidos, enfrentou o primeiro revés quando um homem se afogou no Missouri e outros 3 explodiram acidentalmente por descuido com pólvora. A situação piorou quando, após um acordo com a tribo Arikara, um incidente envolvendo uma mulher local desencadeou um massacre, 15 homens mortos e a expedição forçada a recuar. Glass, ferido por um tiro na perna durante o ataque, separou-se do grupo principal. Foi então que seu calvário começou. Enquanto caçava ou colhia frutas nas margens do Yellowstone, Glass cruzou com um urso que o transformou em farrapos. O animal arrancou pedaços de sua carne, esmagou suas costelas e abriu um buraco em sua garganta. Quando seus companheiros finalmente abateram a fera, Glass estava à beira da morte, mas seu corpo se recusava a desistir. Abandonado pela própria equipe, que o considerava um peso morto, ele bebeu água de um riacho, comeu bagas e, em um ato de desespero, matou uma cascavel com uma pedra para se alimentar de sua carne crua. O que se seguiu foi uma odisseia de 6 semanas, arrastando-se entre 120 e 200 quilômetros com a perna quebrada e a garganta dilacerada. Historiadores divergiram sobre os detalhes, se enfrentou lobos para roubar a carcaça de um bisão, se engatinhou sob chuva ou sol escaldante, mas todos concordam em um ponto: Glass recusou-se a morrer. Sua motivação não era vingança pelo filho, cuja existência nunca foi comprovada, mas a recuperação de sua preciosa espingarda, roubada por John Fitzgerald e Jim Bridger, os mesmos que o deixaram para trás. A traição desses 2 homens foi o golpe final. Após dias cuidando de Glass, eles temeram pela própria segurança e pelo atraso na expedição. Fitzgerald, em especial, insistiu em abandoná-lo, levando consigo a arma como a prova de sua morte para receber a recompensa. 2 dias depois, eles alcançaram o grupo e cobraram pelo serviço. Enquanto isso, Glass, sozinho e sem recursos, usou toda a astúcia aprendida, que inclusive durante o tempo em que viveu entre os Pawnee, tribo que o poupou após um ritual de troca de presentes. Sua jornada não terminou ao chegar ao Forte Kiowa. Glass uniu-se a comerciantes franceses, foi atacado novamente por nativos e perdeu companheiros em emboscadas. Cada passo era uma batalha contra a natureza e contra os próprios limites. Quando finalmente retornou a Saint Louis, não foi como um homem quebrado, mas como lenda, um fantasma que desafiou a morte e venceu. Essa é a história de Hugh Glass, não um herói de cinema, mas um homem de carne e osso que transformou o impossível em realidade pura. E se você acha que isso é exagero, saiba que os registros históricos, embora fragmentados, confirmam: ele existiu, sofreu e sobreviveu. O resto é história, ou melhor, uma lição de que a vontade humana pode ser mais feroz do que qualquer urso. Por $200 anuais, o equivalente a cerca de 4.000 hoje, esses homens enfrentavam um inferno congelado. Caçar castores não era um trabalho, era uma guerra contra a natureza. Os melhores peles só podiam ser obtidos no inverno, quando os rios se transformavam em armadilhas de gelo. Os trappers ficavam imóveis na água gelada por horas, sem se mover, para que seu cheiro não alertasse as presas. Mas o frio era apenas o começo, canoas virando, ursos espreitando na escuridão, tempestades que apagavam qualquer rastro de civilização e a fome, sempre a fome. Era um ofício para os que não tinham medo de morrer, ou para os que já haviam visto a morte de perto e não se intimidavam mais. Foi nesse mundo brutal que Hugh Glass, após meses de perseguição implacável, finalmente alcançou Fort Henry, por volta de 1824. As descrições da época o pintam como um espectro, um homem esquelético, coberto de cicatrizes, emergindo do inverno como se fosse parte dele. Jim Bridger, então um jovem trapper no forte, teria tremido ao vê-lo.
Dizem que Glass não precisou levantar a voz, seu simples olhar era suficiente para fazer qualquer homem se encolher de vergonha. Ele não matou Bridger, talvez porque o rapaz ainda tivesse uma chance de redimir sua honra. Mas Fitzgerald, o covarde que o abandonou para morrer, estava agora sob a proteção do exército. Matar um soldado era crime, e Glass, por mais que sua alma clamasse por vingança, não era um assassino. Era um sobrevivente. Aqui, a lenda e a realidade se entrelaçam. Alguns dizem que ele perdoou, outros, que apenas esperou o momento certo. Mas a verdade é que a história de Glass não terminou com uma bala ou um grito de vingança. Terminou como começou, com uma arma nas mãos e o destino teimando em prová-lo. Quando a moda dos chapéus de pele entrou em declínio, substituída por tecidos mais baratos, a era dos trapper chegou ao fim. A fronteira se expandia, e homens como Glass, que um dia foram indispensáveis, viram seu mundo desaparecer sob as rodas das carruagens rumo à Califórnia e ao Oregon. Mas Glass não se rendia tão fácil. Mesmo com o corpo marcado por décadas de batalha, ele continuou caçando até seus últimos dias. Em 1833, perto dos rios Yellowstone e Bigor, sua história encontrou um fim tão brutal quanto sua vida. Ele e outros trappers cruzavam um rio congelado quando foram emboscados pelos Arikara. Não houve clemência, foram separados, massacrados, escalpados. Assim terminou a jornada de Hugh Glass, não em uma cama, rodeado de glória, mas como viveu, enfrentando o inimigo de peça, sem recuar. E o filme? O Regresso é uma adaptação do livro André Revenant, de Michael Punke, que, por sua vez, se baseia nos fragmentos conhecidos da vida de Glass. Mas enquanto Hollywood prefere o drama épico, a realidade era ainda mais cruel. Se você quer conhecer o homem por trás do mito, leia a obra. E se gostou dessa história, não deixe de conferir meu vídeo sobre A Última Duel, um outro caso em que a verdade é mais fascinante que a ficção. Agora, me digam nos comentários, você conhecia a real história de Hugh Glass? E se quiser mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Cada compartilhamento ajuda o canal a crescer, e se puder, assista pelos links que deixo na descrição, até mesmo um VPN faz diferença. Até a próxima, e lembre-se, as melhores histórias não são inventadas, são sobrevividas. Música.